Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal GeoToys e hoje vou contar para vocês como começou a série Olhos de Águia do Falcon. Sempre que nós falamos de Falcon, nós dividimos as figuras Falcon em dois grandes modelos, em duas grandes linhas. Nós chamamos as figuras de olhos pintados e olhos de águia. A série Olhos de Águia é, obviamente, a figura mais conhecida do Falcon. Quando nós falamos de Falcon com pessoas que nem são do universo do colecionismo, mas que se lembram do Falcon, geralmente as pessoas falam: "Ah, eu me lembro do Falcon que mexia os olhos". Então, o que marcou muito a linha Falcon foi a série Olhos de Águia. E por que a série Olhos de Águia marcou tanto, é mais lembrada? Porque, obviamente, elas foram feitas em maior número, em maior escala e eram muito mais legais, eram muito mais interessantes. Então você imagine, lá em 1979, uma criança ter uma figura com essa composição, com esses acessórios, com aquele ecossistema de veículos, cartelas, equipamentos e que ainda mexia os olhos. Então era algo efetivamente diferente para as crianças da época, né? Então a Estrela, lá em 1979, efetivamente revolucionou o mercado de figuras de ação no Brasil, né? Já começava a revolucionar lá em 77, quando lança o Falcon, mas a série Olhos de Águia foi o que deu efetivamente o boom para aquela linha Falcon, né? Foi o que explodiu o Falcon, né? E aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês de uma das primeiras figuras da série Olhos de Águia. Nós falaremos sobre cada uma delas, mas eu vou trazer para vocês essa figura. Por que eu escolhi essa figura para ser a primeira da série Olhos de Águia que eu vou comentar com vocês nesses vídeos? Porque em minha concepção, essa caixa é uma das caixas mais difíceis de se encontrar de toda a série Olhos de Águia. Nós sabemos que existem grandes coleções de Falcon que tem todas as caixas, exceto essa caixa. Então, essa caixa se tornou efetivamente um item bastante raro, um item bastante complicado de se encontrar. Então, por isso que eu trouxe esse Falcon, tá bom? Qual é o nome desse Falcon? Esse Falcon não tem nome, né? A série Olhos de Águia não tem nome. Nós, os colecionadores, o chamamos carinhosamente de espião de blusão preto e amarelo, o espião moreno olhos de águia. Então existem várias formas de você definir essa figura, tá bom? Qual que é a composição dessa figura? Falando um pouquinho dela, essa figura tem uma particularidade, como todas as outras da série Olhos de Águia, né? Então nós falaremos de toda a série Olhos de Águia. A primeira wave série Olhos de Águia traz um Falcon moreno, que é esse que vocês estão vendo aqui com barba, olhos de águia, um loiro com barba, olhos de águia, um ruivo com barba, olhos de águia e um moreno sem barba, olhos de águia. O que é legal, o moreno e o ruivo, eles têm essa característica, esse apelo de espião, né, que também era algo bastante em alta lá no finalzinho da década de 70, né, os filmes de espião, as séries de espiões. Então era algo que realmente gerava um interesse por parte dos clientes, dos consumidores da Estrela naquela época, né? Então, ao lado do espião ruivo, esse Falcon traz esse apelo que era bem interessante lá no finalzinho da década de 70, tá bom? Essa figura, ela é composta por um corpo que pode ser tanto CA na sunga e Falcon nas costas, quanto estrela na sunga e estrela nas costas. Então, se vocês encontrarem essa figura com qualquer uma das variações de corpos, ela é sim original. Por quê? Porque nos vídeos anteriores eu expliquei para vocês que a linha Falcon Estrela abandona lá no comecinho da década de 80 a sunga com CA e o Falcon nas costas. Eu expliquei por quê. Efetivamente porque em 1980 a Estrela abandona o nome Comandos em Ação para a linha, passa a adotar Falcon 80, e com a inserção do Thorak, a linha, que era um vilão, e não faria sentido um vilão ter CA, né, o logo do herói em sua sunga, o nome do herói em suas costas, a Estrela padroniza todos os corpos de lá para frente com estrela na sunga e estrela nas costas, tá bom? Então, qualquer um da primeira wave Olhos de Águia pode ser encontrado tanto com corpo CA
quanto com corpo estrela na sunga, tá bom? Então não se prendam a isso. A composição de roupa dele é relativamente simples, porém ela tem uma variação, tá? Ele vem com a calça preta. O blusão dele, esse blusão preto e amarelo, ele tem uma variação. Você tem essa versão preta e amarela e você tem a versão um pouco mais alaranjada. São duas versões efetivamente. Por quê? Como eu disse em outros vídeos, os tons dos tecidos utilizados obviamente mudavam com lote, como é até hoje, né? Então, se você compra um tecido hoje, você pode comprar daqui a alguns meses, alguns anos, o mesmo tecido com a mesma especificação técnica, porém a sua tonalidade vai mudar. Isso acontecia também, obviamente, na linha Falcon, tá bom? Então ele vem com esse blusão preto e amarelo. E o que é interessante, existe uma diferença que poucas pessoas notam, mas as botas do Falcon, elas ganham as inscrições D e E somente no relançamento de 1994. Então, quando você pegar uma figura vintage, uma figura proveniente da primeira wave de 77 a 82/83, as botas não têm as inscrições D e E, tá bom? Então, notem que isso também é algo que é diferente depois que a Estrela relança lá o Falcon em 94. O que essa figura tem? Como eu disse anteriormente, a calça preta, o blusão preto e amarelo, uma pistola Luger, que é a mesma pistola utilizada no espião Missão Impossível, um binóculo, né? Notem que a alça do binóculo também é diferente nas versões vintage, o relançamento traz uma alça, uma tira de binóculo um pouquinho mais larga, tá bom? E o tom de flocagem que eu trouxe aqui para vocês verem hoje é o tom de flocagem efetivamente mais escuro, ele é um castanho mais escuro, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma máscara de sobrancelha que é característica dessa wave. Se vocês olharem os vídeos que eu fiz sobre os futuristas, eu explico um pouquinho que a sobrancelha, a máscara de sobrancelha do futurista, no geral, ela era um pouquinho mais fina e um pouquinho mais clara. Notem que a máscara de sobrancelha dessa figura, ela é diferente das figuras futuristas, tá bom? Então não é de hoje que a Estrela tem diversas máscaras para pintura de sobrancelha, né? A sobrancelha ela muda de acordo com algumas séries de figuras. Legal? Vocês devem estar querendo ver a caixa aí, vou contar um pouquinho dessa caixa. Essa caixa segue o padrão que a Estrela adotou de caixa de 77 até o Falcon 80. A Falcon 80 é bem parecida, porém ela não tem esse desenho de aba, ela é um pouquinho diferente. Essa caixa segue o conceito de ser uma caixa completamente cortada e dobrada. Essa caixa não tem cola, né? E ela traz na frente dela o rosto do Falcon Moreno, olhos de águia, né? Com a pistola aqui. Ele chama de Moreno com barba, né? É assim que a Estrela chamava essa figura, né? Então, como que a Estrela chamava essa figura? Moreno com barba, simples, simples e objetivo, né? Trazia aqui o apelo, obviamente, né? Mova seus olhos, veja no verso, mas como veja no verso? Lembre que as crianças da época iam até a loja buscar o Falcon, né? Iam escolher os seus presentes. Então a Estrela teve uma sacada bem interessante de deixar aqui no verso da embalagem uma abertura para que as crianças da época pudessem movimentar a alavanca de acionamento dos olhos de águia e ver como funcionava. Isso era um apelo, tá? Para a série Olhos de Águia. E a primeira vez ela traz, né? Olhos móveis. É a primeira vez que a Estrela traz essa inscrição que durou por um bom tempo em suas caixas. Totalmente articulado, mãos flexíveis, dobram e segura, cabelos de aparência natural. Isso aqui, olhos móveis, é a primeira vez que vocês vão encontrar nas caixas Falcon, né? A série Olhos de Águia. E aí, como as caixas dessa série, eles trazem aqui alguns pontos bem legais, que são as aventuras da época, né? Tanto aventura de caixa, né? Quanto veículo e aventuras de cartela. Então, notem que a Estrela sempre adotou, na década de 70, um apelo muito forte em fomentar a coleção através de um ecossistema composto por aventuras de caixa, aventuras de cartelas, e veículos, né? E a Estrela fazia essa propaganda nos versos de suas caixas, além de propagandas na TV, em pontos de venda e tudo mais, mas a Estrela tinha esse apelo de fazer com que as crianças
na época, trouxessem, né, o conceito de ter um Falcon com diversos equipamentos, tá? Não é à toa que a Estrela tomava um cuidado que talvez poucas pessoas notem, que no verso dessa caixa, ela coloca exatamente os Falcons, que é o Falcon que está dentro da caixa, ou seja, um Falcon, né, moreno. Tá vendo? Com barba. Por que a Estrela fazia isso? Para gerar esse apelo. Então a criança já tinha um Falcon moreno com barba e ela via essa figura ou com SOS Cruz Vermelha, com Nautilus, a metralhadora do contra-ataque, o Jeep com canhão antiaéreo e falava, poxa, essa mesma figura pode ser qualquer um desses. Tá? Então esse era um apelo também de marketing que a Estrela trazia na época, de mostrar no verso dessa caixa, isso não acontece sempre, mas essa caixa ela trouxe essa visão de que o Falcon que está lá dentro, ele pode ser qualquer outro Falcon, tá bom? Um moreno com barba pode pilotar um veículo, pode combater a raia lá da Nautilus, enfim, né? Pode lutar contra a raia. A lateral da caixa traz aqui o mesmo conceito de apelo, tanto expedição na selva quanto ameaça submarina traz os Falcons morenos com barba, seguindo aquilo que eu falei. Então a criança da época via essa mesma figura, o moreno com barba, em outras aventuras e falava, pai, então eu quero o Expedição Secreta. Mãe, então por favor me compre o Base de Operações, ou por favor me compre o Captura da Águia. Então isso era uma estratégia bem interessante que a Estrela tinha na época de posicionar essa figura, esse Falcon, nas laterais e no fundo da caixa, fomentando a aquisição de outros componentes da coleção, tá bom? Falando um pouquinho de valores de mercado dessa figura, quanto que vale um Falcon moreno com barba, o espião? Lembrando os critérios que eu sempre sigo, né? Desde que eles estejam completos, perfeitos e originais, sem réplicas, sem composições de peças de outras linhas. Esse Falcon tem os seguintes valores de mercado. De novo, vou fazer o disclaimer. O valor de mercado que eu trago é baseado na experiência que nós ganhamos aí no decorrer desses anos todos que nós colecionamos Falcon, tá? Não é uma verdade absoluta, mas é o que eu vi, é o que eu vejo no mercado. Então uma figura, um moreno, um espião moreno, com barba, olhos de águia, completo, perfeito, original, sem caixa, o valor de mercado dele é de R$ 1.500 a R$ 2.000, tá? É um valor justo aí que você pode encontrar essa figura. Ele sem caixa. Ele com caixa é uma figura que já começa a custar aí pela complexidade de encontrar essa caixa, pela raridade dessa caixa, é uma figura entre R$ 4.500 e R$ 5.000, né, com a caixa. E lacrado, essa figura chega a um valor muito alto, né? Essa é uma das figuras que lacradas podem atingir o maior valor, ela está entre as top 5 lá que podem atingir o maior valor. Uma figura dessa lacrada com sua caixa pode valer de R$ 6.000 a R$ 7.000, tá? Lacrada em sua caixa. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam esse item para a coleção de vocês. Esse é o primeiro Olhos de Águia, né, ao lado de outros que eu falei anteriormente. Não pode faltar na coleção de vocês. Uma figura fantástica. Espero que vocês tenham sorte aí na caçada de vocês, né, no garimpo de vocês. Até o próximo vídeo e vida longa ao Falcon.